Oi, fala galera do Projeto X, o projeto que multiplica as suas chances de aprovação. Que prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o professor Paulo Tazo, de História, mais uma vez aqui no nosso extensivo falando de História do Brasil. Hoje nós vamos estudar a independência do Brasil. O Brasil, enfim, vai se tornar um país independente, vai, enfim, se desprender, digamos assim, definitivamente de Portugal. Lembrando que a gente fala de independência do Brasil, né? Ficou marcada essa data, 7 de setembro de 1822, porém, nós já estamos estudando, principalmente desde lá do período joanino. Lembra daquela aula de período joanino que o próprio Dom João veio ensinar para vocês? Então, desde a aula do período joanino, nós já observamos que o Brasil já começa a ter uma emancipação política. Lembra da abertura dos portos? Lembra dos tratados de 1810? Lembra que em 1815 o Brasil vai ser elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves? Tranquilo? Tudo isso vai começar a construir essa emancipação política no Brasil, que mais tarde vai culminar em 7 de setembro na independência do Brasil. Bom, a gente lembra que Dom João ele teve que sair do Brasil, né? Em 1820 vai estourar aquela Revolução Liberal do Porto, na cidade do Porto, lá em Portugal, né? As cortes portuguesas vão exigir o retorno da família real, vão exigir o retorno de Dom João, vão fazer com que Dom João jurasse uma Constituição e Dom João vai ter que sair do Brasil. Porém, ele sai do Brasil e deixa aqui seu filho, Pedrinho, futuro Dom Pedro I, imperador do Brasil. Bom, o Dom João, é claro que quando ele sai do Brasil, ele já sabe que não tem como voltar atrás, não tem como recolonizar o Brasil, não tem como o Brasil voltar a ser uma colônia de Portugal. Dom João, claro que sabia que o processo de independência estava por um fim. Tanto é que quando Dom João sai, né, ele retorna para Portugal, ele chega, chama Pedrinho e fala assim, aquela famosa frase que diz que se o Brasil tiver que ser independente, que antes seja por ti, que é meu filho, que vai me respeitar, do que por qualquer outro aventureiro, né? Mais ou menos assim. Ou seja, Dom João já está ciente de que o processo de independência é questão de dias. Porém, se o Brasil tiver que ser independente, que seja pelas mãos de Dom Pedro, que vai jurar obediência a Dom João, do que por qualquer outro aventureiro. Bom, vamos ter o governo regencial de Dom Pedro, de 1821 a 1822. Alguns pontos importantes desse governo regencial que vai desembocar no processo de independência. Primeiro, a formação dos partidos entre aspas. Na verdade, são grupos políticos, né, que possuem algumas ideologias, então por isso que eu coloquei entre aspas esse nome partido. Vamos ter o Partido Brasileiro, claro, formado por brasileiros, mas também tinha portugueses nesse Partido Brasileiro, majoritariamente comerciantes, latifundiários, é a galera que está querendo que liberdade de comércio. Então, para essa galera, não é vantagem o Brasil voltar a ser colônia de Portugal, correto? Vamos ter também o Partido Português, formado majoritariamente por portugueses que queriam a recolonização, que queriam a volta do pacto colonial, que não queriam a independência do Brasil. E vamos ter também a galera um pouco mais exaltada, os liberais radicais, aquela galera que queria uma autonomia, que queria independência, a galera um pouco mais, que desejava um pouco mais de liberdade e de autonomia nesse processo político que o Brasil está vivenciando. Vamos ter dois momentos importantes que vão marcar esse processo de independência do Brasil. O dia do Fico, ocorrido em janeiro de 1822, mais precisamente o dia 9 de janeiro de 1822, aquela famosa frase, se é para o bem geral, felicidade, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fica, coisa e tal, tudo muito bonito, a galera, viva a Constituinte, viva o rei, viva não sei o quê, né? Grita vivas e vivas no palácio, e Dom Pedro resolve ficar no Brasil. Ficar por quê? Porque a galera lá de Portugal, as cortes portuguesas, estão exigindo o retorno do príncipe regente. E nesse dia, nesse momento, Dom Pedro diz ao povo que fica no Brasil. É claro que José Bonifácio, conhecido como o patriarca da independência, teve um papel fundamental nesse dia do fico aqui. O José Bonifácio vai escrever uma carta, essa carta posteriormente vai ser divulgada na Gazeta do Rio de Janeiro, criticando a medida das cortes e tentando seduzir Dom Pedro a ficar no Brasil. Vamos ter também a lei do cúmplice, aí que vai estourar realmente, que vai o Brasil, no caso Dom Pedro, vai romper de vez relações com Portugal. O que significa essa lei do cúmplice? Pedrinho chega e fala assim, qualquer medida, qualquer lei, qualquer ordem que vier de Lisboa, antes tem que passar por mim.
Antes eu tenho que autorizar. Tranquilo? Veio uma medida lá de Portugal. Eu primeiro preciso autorizar para essa medida realmente ter validade aqui no Brasil. Bom, nós já sabemos que essa lei do Cumpra-se vai ser, digamos, um estopim, né, para esse processo de independência. Dom Pedro que vai ser coroado, Dom Pedro, somente em dezembro de 1822, né, vai ser coroado Dom Pedro I, imperador do Brasil. Ele vai fazer uma viagem à província de São Paulo para acalmar os ânimos da galera ali que estava um pouco exaltada. E, voltando de Santos, né, ele vai se deparar, né, vai receber uma carta exigindo, né, as cortes portuguesas, novamente, Dom João, exigindo o retorno imediato de Dom Pedro e que Dom Pedro deveria se submeter ao rei de Portugal. Nesse momento, Dom Pedro resolve por partir. Partir o quê? Dom Pedro, naquele famoso grito do Riacho Ipiranga, independência ou morte, que não é esse teatro todo, né? A gente tem um famoso quadro do Pedro Américo, né? Quadro famosíssimo, que foi pintado muito tempo depois, do 7 de setembro de 1822, mas que tem todo um teatro, né? Dom Pedro estava bonitinho, né? Vai empunhar a espada, não foi bem assim que ocorreu esse grito de independência. Mas, no dia 7 de setembro de 1822, enfim, ocorre a independência. Bom, vamos ter algumas guerras de independência, algumas províncias não vão aceitar essa independência, províncias como Bahia, Pará, Maranhão, Piauí, mas alguns mercenários serão enviados para essas províncias e esses movimentos, essas províncias mais exaltadas, mais revoltosas, será repelida e a galera os ânimos serão acalmados e o processo de independência será consolidado. Posteriormente, nós vamos ter o início do primeiro reinado, o início do governo de Dom Pedro I. E, posteriormente, no próximo encontro, nós vamos estudar também o reconhecimento externo dessa independência. O Brasil é agora independente, mas precisa do reconhecimento de outras nações. E como será esse reconhecimento? À custa de quê? Isso a gente vê no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula aqui no nosso extensivo. Galera, um forte abraço, fica com a gente, até a próxima. Tchau!